Boa tarde, senhores. Hoje ministraremos um seminário intitulado como Sequenciamento do Genoma de Plantas e a espécie que escolhemos é a cannabis sativa. Meu nome é Maria Luísa e comigo está participando a Camila Brumberto. Aqui um breve sumário do que contemplaremos em contexto, relevância, histórico do sequenciamento, métodos de sequenciamento, aspectos estruturais, aspectos funcionais e, posteriormente, a conclusão. Eu trouxe aqui para elucidar uma frase que é, no mínimo, inspiradora para nós que estamos em fase inicial nesse curso que é tão avançado. A propriedade intelectual será um grande diferencial e gerador de valor nessa indústria similar à área da biotecnologia e ciências da vida. Quem falou isso foi o CEO da NextLeaf, que é uma empresa vinculada à P&D de produtos oriundos da indústria canábica. Contextualizando brevemente, sabemos que no território em que vivemos, no Brasil, há diversos obstáculos, tanto culturais como políticos, mas principalmente científicos. Sabemos também que tem grande oportunidade em diversos setores oriundo desta espécie, tanto ambiental, têxtil, gastronômico, clínico, na construção civil e também no setor recreativo, que, embora seja o mais conhecido, não necessariamente é o mais recorrente em questão de aplicabilidade. Com isso, pode-se inferir que há uma alta capacidade de giro econômico e uma ótima oportunidade de expansão no mercado, principalmente para novas patentes e iniciação de inúmeras startups. Em questão da genômica, acho relevante ressaltar que a primeira aparição de mapeamento genético da cannabis sativa foi em 2011. No entanto, um tanto quanto incompleto. Fato esse que foi corrigido ano passado, 2020, de uma maneira melhor estruturada, mas em questão de relevância. Qual é a importância e a diferença que essa espécie contribui no mercado? Ciência, economia e biotecnologia. O que essas três coisas têm em comum? Basicamente tudo. Quando se fala de cannabis sativa, há diversos produtos que já existem em mercado, de marcas inclusive conhecidas, que trazem grandes benefícios aos consumidores, como na área terapêutica, como na área farmacêutica, na área médica, na área farmacológica, na área inclusive de vestuário e diversos fatores presentes na nossa realidade. Eu trouxe aqui também um exemplo que inclusive foi uma novidade, tanto para mim quanto para minha colega, de uma casa construída com fibra de cânhamo. Isso reverbera o quê? Que coexiste alta capacidade, tanto na arquitetura, quanto na construção civil, quanto em diversos processos, não só bioquímicos, mas físicos e aplicáveis no dia a dia, enquanto estrutura útil. Aqui menciono uma empresa global, com sede no Canadá, e recentemente implementada em Portugal. Aqui nessa foto está recordado uma plantação na qual foi investida alguns milhões de euros, com o intuito de retorno clínico, onde os resultados podem ser aplicados tanto para esclerose múltipla, na quimioterapia, na radioterapia, a terapia de HIV, inclusive medicação de hepatite C, dores crônicas, síndrome de Gaius, Tourette, glaucoma, entre algumas doenças que são remediadas com esse produto, onde iniciou-se um desenvolvimento em 2020
e já foi possível sua implementação no mercado em abril de 21. Logo, podemos entender que, além de uma novidade com alta capacidade, também tem rápido retorno. Como já foi mencionado, em 2011 foi depositado o primeiro rascunho de genoma e transcriptoma de cannabis sativa. Antes disso, foram feitas apenas tentativas de classificações quimiotaxonômicas baseadas nos terpenos. Como não havia genoma de referência, o sequenciamento foi feito com leituras curtas, de mais ou menos 30 pares de base. Esse estudo analisou um clone propagado de Purple Kush, possivelmente cultivado na Califórnia. Isso indica que não houve controle do background genético, nem do cultivo ou nenhuma outra informação. Além disso, os resultados do transcriptoma foram comparados com os de um cultivar de cânhamo, chamado de finola. Os pesquisadores conseguiram identificar as sequências não repetitivas e vários genes individuais com essa técnica. E também puderam estabelecer relação entre os fatores de transcrição de cannabis sativa e os de Arabidopsis. No entanto, devido à alta heterozigosidade no genoma, a tecnologia utilizada nesse estudo não produzia um sequenciamento de alta qualidade. Os autores apontaram para as restrições legais que impediam o avanço dos estudos nessa área e deixaram a base para as próximas pesquisas. Nesse artigo, eles sugeriram a aplicação da técnica FISH para realizar a ancoragem do genoma, ressaltaram a importância do sequenciamento dos cromossomos sexuais e também do entendimento do controle da transcrição nesse organismo. 4 anos depois, foi publicado o sequenciamento do genoma de cloroplastos de 2 variantes de cannabis sativa. Nele foram descritos alguns aspectos estruturais, como o tamanho desses genomas e alguns genes individuais, e foi identificada semelhança entre as sequências conservadas encontradas no DNA de cloroplasto de cannabis sativa e naqueles encontrados na ordem Rosales. A partir dessa descoberta foi realizada uma análise filogenética que relacionou muito proximamente as famílias Cannabacea e Moraceae. Depois, em 2019, foi publicado o mapeamento genético e físico de cannabis sativa, que identificou rearranjos nos loci de THCA sintase e CBDA sintase, que se encontram em grandes regiões ricas em retrotransposons. Também puderam estabelecer a similaridade entre as estruturas cromossomais de cannabis sativa e de grãos como o trigo. Outro resultado muito importante foi a descoberta de focos de recombinação nas pontas dos cromossomos, que são regiões ricas em genes e com poucas repetições. O estudo mais recente, reconhecido na plataforma NCBI como o mais completo, foi publicado em 2020. Esse estudo utilizou ferramentas de sequenciamento de terceira geração que são capazes de aumentar a integridade do genoma durante o processo de splicing. Um achado muito relevante foi a abundância de regiões com repetição, que podem explicar a baixa qualidade do genoma sequenciado em 2011. E além disso, foi analisada a evolução e tempo de divergência da cannabis, chegando ao parentesco muito próximo com o Thalictrum orientale, embora o sequenciamento desse genoma também seja de baixa qualidade hoje. Houve uma sinergia entre os estudos no quesito de métodos de sequenciamento, e um deles foi o método de Paired End da Illumina. Esse método é capaz de ler fragmentos de até 300 pares de base. Os fragmentos são ligados a adaptadores, contendo identificadores moleculares únicos e sequências complementares aos oligonucleotídeos presentes na superfície da célula de fluxo. Uma vez ancorados, ocorre a geração dos clusters a partir da amplificação dos fragmentos. Por último, ocorre o sequenciamento por síntese, no qual os desoxinucleosídeos trifosfatos marcados com fluorescência são adicionados à fita sendo sintetizada, e cada nucleosídeo é marcado com uma cor distinta. As amostras são excitadas por um laser que provoca a emissão de fluorescência, e essa emissão vai ser lida pelo equipamento para a produção do sequenciamento. A segunda técnica mais utilizada, principalmente nos estudos mais recentes, é o sequenciamento contínuo de leitura longa, ou CLR, da PacBio Smart Sequencing. Esse método permite a leitura de sequências maiores que 30.000 bases.
e consiste na desnaturação de uma molécula de DNA e ligação a adaptadores em forma de grampos, formando uma molécula circular que, nesse caso, é chamada de Smart Bell, pela própria fabricante. As amostras são inseridas nas células, contendo em torno de 8 milhões de poços Zero Mode Waveguides, que são câmaras com capacidade de conter volumes em picolitros. Da mesma forma, ocorre o sequenciamento por síntese, no qual são adicionados desoxinucleosídeos trifosfatos que irão emitir fluorescência ao serem incorporados na fita sintetizada. No método CLR, a DNA polimerase realiza poucas voltas no template, em torno de uma ou um pouquinho mais, e apresenta uma taxa de inserção errônea de bases de 1 a cada 10 bases. Uma vez que as leituras produzem erros e se sobrepõem, os dados devem ser analisados por programas específicos que vão fazer a montagem, filtragem e alinhamento com sequências existentes e similares. Algumas das ferramentas mais citadas são as seguintes. O programa SOAP, de novo, é um programa especializado em montar os dados de leitura curta produzidos com o método Illumina. O programa EBIS também realiza a montagem de sequenciamentos feitos com leituras curtas. Inchworm foi utilizado para a reconstrução de transcritos de RNA sequenciados a partir do Illumina. O tRNA-scan realiza a detecção de RNAs transportadores. O programa Dogma é especializado em genomas de organelos. O programa Falcon é especializado em montar sequências de leitura longa a partir do método PacBio, e a ferramenta Repeat Modeler foi utilizada para a predição das repetições. Em relação às questões estruturais, conclui-se que são espécies geralmente dioicas, embora também existam em apresentações monoicas ou hermafroditas. Seu cariótipo é representado por um contexto diploide, 2N igual a 20, 9 cromossomos autossômicos, mais um par de cromossomos sexuais, homogaméticos para fêmeas e heterogaméticos para machos. No caso, XX, XY, análogo ao humano. Em relação a tamanho, masculinas são maiores que femininas, onde ocorre uma diferença de 47 megapares de base, sugerindo que o cromossomo Y possa ser maior que o X. Também é relevante trazermos à tona que 70% do seu genoma é composto por sequências repetitivas, onde aproximadamente 14% são repetições em tandem e 19% repetições interespaçadas. Como ficou evidente, ainda faltam muitos dados e análises acerca do genoma dessa planta. Com isso, é esperada a falta de informações específicas. O que se sabe a partir dos estudos aqui expostos cobre apenas uma pequena fração do que pode se esperar a partir de estudos mais aprofundados de genômica funcional. Estudos recentes apontam para a identificação de 137.858 SNPs, além de 344 SNPs estruturais. Desses 344, 37% estão concentrados no mesmo cromossomo que codifica para a THCA sintase e CBDA sintase. O transcriptoma mais recente e completo identificou em torno de 30 mil genes, reconhecendo 2.441 de RNA ribossomal, 214 de pequenos RNAs nucleares, 281 de microRNAs e 712 de RNA transportador. Esses dados também indicam uma distribuição similar à de Arabidopsis. Ainda mais recente é o estudo do proteoma de cannabis sativa. O último mapa reconhecido aponta para 17 mil sequências em potencial, das quais 13 mil têm alguma função já proposta. Mesmo incipiente, o estudo pode atestar a relevância das modificações pós-traducionais para essa espécie. São muito recorrentes a acetilação de lisinas, a glicosilação de proteínas e a fosforilação de treoninas e serinas. Portanto, diante do exposto, podemos mencionar algumas relevâncias dessa planta, como aplicabilidade interespecífica, sua possibilidade de agir e coexistir em diversos setores,
sobre sua concentração em sequências repetitivas, sua alta variabilidade, questão genética é muito ampla nessa espécie, a oportunidade de novas tecnologias que existem e ainda hão por ser descobertas, seus avanços terapêuticos, inclusive iniciando-se em território nacional recentemente, por ser uma espécie altamente patenteável, o que traz à tona sua influência mercadológica, incluindo sua capacidade de giro nos próximos anos, em função da sua carência em mapeamento genético. Por ser uma espécie que foi recentemente iniciada a ser estudada, fator esse que traz sinergia à disciplina em que estamos. Aqui nossas referências e concluímos nosso seminário. Muito obrigada pela atenção de todos. Aqui constam nossos e-mail, nossos endereços de e-mail. Estamos à disposição de qualquer pergunta. Obrigada.